Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Lorena, depois me passa o seu contato, o seu Instagram e tudo. Com certeza. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje, o programa de aniversário, programa especial, programa que eu fiz questão de virar a pauta e tratar de um assunto que é muito recorrente. Aliás, tem sido recorrente. A gente tem uma luta cabal para traçar aí com a sociedade brasileira, que é os aspectos da violência contra as mulheres. E eu coloquei no título do programa hoje o fracasso da luta contra a violência contra as mulheres, que eu acho que representa muito o que a gente tem vivido. Primeiro porque um agressor de uma mulher, notadamente espalhado no Brasil inteiro, tinha 750 mil seguidores, e logo depois da agressão ele passa a ter 1 milhão de seguidores. Então isso é simbólico, é muito importante discutir tudo isso, porque significa que a gente está numa sociedade completamente doente. E para conversar sobre esse assunto, nessa data tão importante de 6 anos do programa Cultura Geral, está aqui a Lorena Peixoto, mais uma vez, doutora Lorena, professora, e também membro da OAB Mulher da Bahia. Lorena, seja muito bem-vinda mais uma vez, é um prazer te receber. Eu acho que essa luta nossa, né, de todos nós, mesmo a gente desconstruindo tudo isso, a gente ainda é violento, mas é importante a gente traçar esses paralelos e fazer essas conversas aqui na TV, na rádio, na sociedade de uma forma geral. Mais uma vez, seja muito bem-vinda e muito obrigado por você aceitar nosso convite mais uma vez. Obrigada a você, boa noite. Obrigada, Betão, pelo convite. É sempre muito prazeroso nós dividirmos esse espaço, principalmente quando se fala de um assunto que demanda uma atenção muito especial. Principalmente quando se fala de assuntos que reverberam em nossas famílias e que reverberam em nossas relações interpessoais, no nosso ambiente de trabalho. Então, falar sobre violência doméstica, pelo contrário, não é enaltecer a violência, é dizer que alguma coisa está difícil, alguma coisa está errado. E como você bem pontuou, a nossa sociedade está doente. E para tratar da doença é necessário apresentar a cura. E nesse contexto pandêmico de violência contra a mulher, eu acredito que a cura seja promover momentos como esse, de discussão, de reflexão, de troca. Mais uma vez, boa noite a Carol e boa noite a todos. É uma psicóloga, psicanalista, para a gente poder tratar desse assunto também. Muito obrigado, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui no dia do aniversário do programa. Muito obrigada, tá, pela confiança de sempre. Prazer, Lorena. E eu acho que é um assunto que a gente tem que discutir mesmo, porque aparece todos os dias no consultório e às vezes o abuso aparece de uma forma muito disfarçada no abuso psicológico. Então a gente tem que discutir mesmo, que tem que ter uma solução para isso. A sociedade não pode continuar assim. Carol, eu queria abrir com você para a gente poder entender um pouco mais dos motores que podem levar à violência, essa violência tão entranhada, né, na América Latina, no Brasil. O Brasil é um país violento demais, com uma sociedade completamente patriarcal, mas esses nomes, essas nomenclaturas, os nomes têm um significado, um significante, e às vezes as pessoas que nos assistem não conseguem compreender. Mas eu queria que você falasse um pouco mais dessa condição humana, psicológica, inconsciente ou consciente, da violência e nos motores que produzem isso. Tá. Primeiro, a gente tem que falar que a gente, em pleno ano 2021, ainda vive em uma sociedade machista, né? Então, assim, é muito triste a gente
perceber a violência contra as mulheres, contra, né, contra os transexuais, contra negros, enfim, contra os excluídos da sociedade. E isso existe, assim, isso está enraizado na nossa sociedade, sabe? E as pessoas não veem que precisa de uma mudança mais profunda. A mudança precisa vir lá das nossas crianças, sabe? De ter uma educação desde a escola, colocar a criança numa terapia, o adolescente numa terapia, para ele compreender até o que é esse desrespeito. Porque muitas vezes eles nem sabem, né? Porque o abuso começa lá no desrespeito. Lorena, a gente que tem debatido tanto tempo aqui, tantas vezes, né? Como é que você se coloca? E eu queria também falar aqui que eu fui convidado, outras pessoas, eu fiz questão de convidar uma mulher negra também, e não foi possível, porque a doutora Thalita não pôde nos atender por causa dos atendimentos, e aí, mas não faltou o convite, mas nós vamos discutir isso também com ela aqui no programa. Mas nós temos uma representante baiana aqui que eu acho que fala muito bem que pode falar muito bem sobre isso, sobre esses motores também de violência e o que ela vive, principalmente na OAB Mulher e também na sua atividade, na sua profissão e tal. Como é que você encara tudo isso? E como é que a gente pode perceber isso, Lorena? Então, Betão, antes de iniciar a minha fala, eu vou trazer um dado aqui. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos registrou no ano de 2020 o vultoso número de 105 mil denúncias de violência contra a mulher no Brasil. Em meio à pandemia de coronavírus, de acordo com o Monitor de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher no Instituto de Segurança Pública de São Paulo, no período de isolamento social, foram 120 mil casos de lesão corporal decorrente de agressão doméstica em 2020. Certamente isso é um número assustador. Esse número é aquilo que é veiculado, são as denúncias que são formalizadas junto aos órgãos competentes, junto ao Estado, através das delegacias, através do Ministério Público, da Defensoria Pública. E nos preocupa ver que muito mais do que isso são aquelas situações de violência que não são veiculadas, que sequer são notificadas. É o que a gente chama de subnotificação. Então, eu visualizo uma situação de pandemia contra a mulher. Isso perpassa não só a violência doméstica e familiar, mas em vários setores da sociedade. Então, eu, enquanto advogada, mulher, ativista no combate à violência contra a mulher, a violência de gênero, eu vejo quão difícil é para nós, sociedade, identificarmos essa crescente ascensão da mulher. E note que ascender a mulher não é diminuir o homem. E essa é uma luta, não é? Essa é uma luta de combate ao machismo, porque a ideia do feminismo, dessa luta feminista, não é menosprezar a figura do homem, a figura do macho, pelo contrário. Pelo contrário, a própria Constituição Federal, ela vem trazendo essa questão da igualdade e nós somos, olha que lindo, à luz da lei, nós somos iguais. Homens e mulheres são iguais, dotados dos mesmos direitos, das mesmas garantias. Porém, a gente não consegue visualizar essa igualdade na prática. É o que a gente chama de igualdade material. A gente precisa usar desses instrumentos que a Carol falou, da gente identificar, né, como fazer para poder promover essa igualdade material. Então, a mulher não tem e nunca poderá ser, na verdade, tratada como se homem fosse. Biologicamente falando, psicologicamente falando, somos seres individualizados. Então, eu vejo que, em verdade, é necessário desmistificar essa ideia de competição. Uhum. Não tem, né? Não tem como a gente caminhar no sentido de mudar a mentalidade sem primeiro desmistificar essa ideia de sobreposição de um gênero com o outro. Então, eu vejo isso como algo latente, como necessário.
para a gente poder visualizar essa mudança e, claro, desde os primórdios, desde lá do ensino fundamental, da primeira infância, né, que é um momento de formação. Exatamente. Ô, Carol, a doutora Lorena falou de uma parte aí, falou de uma coisa interessante, que é lá na primeira idade. E isso é fundamental, porque ali tem aquele processo de alteridade, onde a pessoa é introjetado na pessoa determinado tipo de sentimentos, às vezes, relativização dessa violência. Mas isso não significa que na fase adulta o sujeito não pode tratar disso. Ele tem até a obrigação de perceber os seus atos violentos e procurar um tratamento, né, doutor? Ederson, com certeza, assim, quando a criança, ela tem até mais ou menos 7, 8 anos, que é a primeira infância, o que acontece? A criança, ela é o espelho dos pais, ela ainda não tem os recursos disponíveis para ter atos diferentes dos pais. Depois, quando a criança vai passando, né, pelo período da adolescência, que é o período da rebeldia, e vai chegando lá para os... Hoje em dia, a adolescência vai até os 24, e vai caminhando para a vida adulta, ela vai caminhando para a evolução. E aí é a parte que ela vai fazendo a individuação dela, que ela vai distinguindo o que é crença e o que é valor. E aí o que você falou é muito importante, não quer dizer que ela não vai mudar, muito pelo contrário, a gente está em evolução o tempo inteiro. Então, se, por exemplo, ele teve um pai que é muito machista, se aquilo ali não faz mais sentido para ele, ele vai trabalhar essa individuação, né? E aquilo ali vai virar uma crença. Foi uma crença que passaram para ele, mas não é um valor para ele. Esse aspecto, ele é desafiador, não só social, mas também humano, porque, por exemplo, a gente está falando de violência que acontece no âmbito social em todas as classes sociais, né? Os aspectos de violência estão em todas as classes. E aí, Lorena, eu te pergunto, como eu acho que quando fala combater, a gente já define que é um negócio muito maior do que a gente, que na realidade não é maior do que a gente, é só a gente entender, nos educarmos e pensar um pouco mais, né? Você acha que falta vontade? Você acha que... O que você acha, Lorena, assim? Porque a pergunta até me escapa, porque primeiro que eu estou tomado assim, um pouco de revolta por causa dessas situações todas, que é o sujeito cometer um ato de violência no momento político que a gente está vivendo, com as autoridades que a gente tem, e aí que não deixa de ser um reflexo disso tudo, dessa violência toda, e o sujeito ainda ganha seguidores. Como é que a gente entende isso, Lorena? Para mim, eu tenho uma dificuldade muito grande de entender isso. Eu custo acreditar, como nós estávamos falando antes, eu custo acreditar que esse aumento de seguidores seja um reflexo de adesão, de aprovação, ratificando o comportamento do DJ. Eu custo acreditar, apesar de eu ter certeza que a nossa sociedade está doente ou é doente e precisa se curar, independente de qual seja o verbo a ser usado, eu prefiro acreditar que seja mais uma questão midiática, que seja mais uma questão de curiosidade. E agora, depois de que houve essa inflamação, depois de que foi veiculada todas essas cenas agozes, porque são cenas que repudiam. É como se aquela mulher fosse literalmente um saco de pancada e que, ao ser deferido socos, chutes e murros e estrangulamento, enfim, ele tivesse livrando um peso que ele acumulou ao longo da vida. Então vamos lá, vamos descontar todo o ódio em mim projetado, todo o ódio em mim acumulado nesse ser. Então você vê mais uma vez que a mulher ela está sendo usada como objeto. Ela sai da condição de sujeito, de protagonista, e ela volta àquela ideia arcaica de que mulher é objeto. Então, eu custo acreditar que a sociedade está ratificando esse comportamento.
Então, vamos dizer que eu acredito ainda nesse mundo cor-de-rosa, eu acredito nessa mudança, e eu não acredito, Betão, que a mudança ela vai acontecer como se fosse uma grande explosão, Big Bang, de jeito nenhum. Eu acredito que são, volto a falar, momentos como esse de troca, de reflexão. Nós podemos funcionar como uma real rede de proteção no sentido de acolher. E não somente acolher a mulher em condição de violência, mas acolher também esse homem que é fruto dessa sociedade machista. Não tem como a gente olhar somente para a mulher agredida, nós precisamos também olhar para esse homem que agride. Né? Estamos todos nesse contexto social e isso é reflexo porque muitas mulheres sequer identificam-se como mulheres que sofrem agressão. Então, é necessário que sejam faladas quais os tipos de agressão, o que é agressão psicológica, o que é a física, o que é a violência moral, o que é a violência patrimonial, o que é a violência sexual. Minha amiga, se você é tolhida de fazer uso ou é obrigada a fazer uso de contraceptivo, você está sofrendo uma violência sexual. Então, a mulher ela não identifica isso como violência. Então, no momento que você começa a falar e falar mais, a gente tem de aproveitar esse momento que nos é dado e, mais uma vez, agradecer a você pela oportunidade de estarmos falando um tema de grande importância. Porque há muito pouco tempo sequer nos foi dado esse espaço de fala, de troca de experiência. Então, é necessário falar de tais assuntos para começar a incomodar. No momento que o assunto ele começar a incomodar, a gente vai começar a visualizar um processo de mudança. Então, quanto mais se fala, eu acredito que quanto mais se fala, maior a probabilidade do alcance dessa informação vir a transformar alguém. Eu posso complementar o que a Lorena falou? Pode. Ela está falando sobre, né, que a nossa natureza humana, ela tem muito a tendência de ser imediatista. Então, assim, não existem mudanças milagrosas, não existem mudanças, igual falou, né, um Big Bang, pronto, tudo vai mudar e amanhã vamos acordar todos diferentes. Mas eu acho que uma pequena mudança positiva, que cada um começar a ter, gera um efeito transbordador que vai repercutindo por toda a sociedade. Então, a gente tem que acreditar que são pequenas mudanças, não são grandes, são pequenas mudanças, sabe? É conversar com seu filho, é conversar com sua filha, ir nas escolas, falar mais sobre isso, igual a Lorena falou, discutir, debater, fazer as pessoas refletirem sobre o que está acontecendo. Né? Vamos parar de pensar a curto prazo, vamos começar a pensar a médio e longo prazo. Carol, você tem um caso de violência de consultório que você pode dividir com a gente, que eu acho que é importante, assim, é marcante, né? Se tem algum caso que você atendeu no seu consultório, que te marcou, que pode trazer uma referência para as mulheres que estão nos assistindo, para os filhos, né? Para esses homenzinhos que estão sendo formados agora, na sua adolescência, na sua pré-adolescência, entender um pouco mais, para os adultos entenderem que a gente está de olho e nós aqui, como televisão, como rádio, né, como formador de opinião, como produtor de conteúdo, nós estamos de olho, nós estamos indignados também. Né? Eu queria muito que tivesse uma mulher assim, para poder fazer essas defesas aqui na televisão, no meu programa, essencialmente. Mas assim, eu acho que já é um caminho a gente ter esse enfrentamento. Né? Por mais que a gente pense que a gente está salvo, não. Eu também tenho aspectos de violência sem perceber ainda por causa da minha formação, e eu preciso desconstruir isso. Então, assim, de entender o que é que aparece no consultório também é fundamental. Sim, recentemente que eu acho que aborda vários preconceitos juntos. Era uma menina de 22 anos, que veio de uma família humilde, foi para São Paulo, conseguiu ir sobressaindo na carreira, conheceu um cara muito rico, muito poderoso, manteve um relacionamento de 5 anos com ele, onde ela era abusada psicologicamente de todas as formas, e aí
é o que eu falo, o perigo do abuso psicológico, porque normalmente quem comete esse tipo de abuso é muito manipulador. Então, ele consegue manipular a mulher até para ela se sentir culpada. Ela consegue se sentir culpada pelo que está fazendo. E ela viveu sobre isso 5 anos até ela se dar conta de que estava sofrendo um abuso psicológico, até que ela foi ameaçada de morte. Quando ela foi ameaçada de morte, ela me procurou, eu não conhecia, ela entrou no site da minha clínica e me escolheu e quis fazer uma consulta comigo. Assim, ela falou assim, eu preciso de socorro. O que eu faço? A menina lá em São Paulo, eu aqui em Belo Horizonte, o cara ameaçando ela de morte, e ela falava muito isso comigo. Falou assim, ela falava, Carol, não adianta fazer nada, porque ele fala que ele me mata a hora que ele quiser, porque a família dele é muito poderosa. E aí eu tive uma luz, assim, na hora de falar assim, olha, se a família dele é tão poderosa assim e tem tantas pessoas na polícia da família dele, olha como é que o negócio é muito maior do que a gente pensa. E tem tantas coisas, ele não vai querer entrar num escândalo agora. Então ele está usando isso para continuar te maltratando. Então, usa isso, fala disso com ele. Enquanto isso, a menina estava tão suja, eu vou procurar um advogado para você e vou tentar te ajudar de alguma forma. E aí, Lorena, até ia pedir sua opinião sobre isso, tá? Que eu vou falar, porque aí eu acalmei ela, que nessa hora, né, a gente tem que acalmar, a gente tem que dar segurança, acolhimento e mostrar assim, olha, eu tô do seu lado, sabe? Eu tô do seu lado. Então, assim, ela já se sentiu segura de, eu não estou sozinha. E aí eu fui, conversei com uma advogada, a advogada falou assim, olha, ela liga na delegacia liga, não, faz uma reclamação online, porque na época a delegacia de mulheres estava online, e aí eles vão pedir uma medida protetiva, né, para ele não chegar perto dela. Aí entra o tema do nosso programa hoje. Aí a advogada complementou assim, só que acontece que essas medidas protetivas nunca resolvem muito, porque elas não impedem do cara de aproximar dela e fazer o mal para ela. E aí, enfim, mas com essa fala dela, que eu tive essa luz de falar isso com ela, você vai usar isso, ele afastou dela. Aí ele afastou mesmo e, graças a Deus, agora eu estou trabalhando todos os traumas psicológicos que ficaram dessa relação. Mas aí eu queria saber um pouquinho da Lorena sobre isso, que eu fiquei tão impressionada, assim, falei assim, mas nada, não pode ser feito nada. Então, Carol, deixa eu já até pegar essa bola, sem nem a intermediação do nosso amigo, mas assim, é uma triste realidade ver que colegas com todo... Vou ter cuidado por questões de ética, né? Mas assim, ver que ainda existem pessoas tão descrentes. Se a gente se coloca em uma situação, se nós que estamos nesse contexto, nós desencorajarmos essa mulher, aí é que não será feito nada. Porque os órgãos o Estado, de modo geral, os órgãos de proteção à mulher, somente serão acionados se houver a denúncia. O primeiro passo para combater e coibir a prática de violência contra a mulher, contra aquela mulher em condição de violência, consiste exatamente na denúncia. Se ela visualiza, você vê que ela já vinha sofrendo uma série de violências, não necessariamente as físicas, mas certamente a patrimonial, certamente a psicológica, a moral, né, difamando, colocando ela cada vez mais para baixo, tirando dela a total autonomia. Pela raça, pela classe social. Exato. Assim, né? Então, assim, todo um histórico, né, todo um contexto que não vem apenas atrelado ao gênero, existe todo um contexto por trás de tudo isso. E aí você pega e desencoraja essa mulher, você chega para ela e diz, olha, você nasceu assim, você vai morrer desse jeito? Não pode. Exatamente. Não pode. Você vai, ao invés de, você vai inverter, na verdade você vai inverter os papéis desses protagonistas, você vai inverter os papéis desses personagens nesse contexto de violência, a vítima que vai ser punida, já não basta as punições que ela carregar ao longo dessa vida. Então, assim, eu não acredito nessa postura. Eu digo muito que a nossa lei, a Lei Maria da Penha, faça um convite para que todos possam fazer leitura dessa lei,
11.340 de 2006, é uma lei que, para além de definições de crime, para além de definições de penas, ela faz com que você se visualize, você se identifique naquele contexto. Então, a gente já tem... O que é que eu ia dizer? Que a gente tem uma lei que é reconhecida internacionalmente como um instrumento capaz, uma vez sendo aplicado na sua forma mais linda de ser, né? Contando com um acervo de pessoas que possam funcionar como efetivos operadores daquela lei, né? Que essa rede de proteção ela funcione de forma enérgica, de forma eficaz. E a gente diz assim, essa lei que é maravilhosa, inclusive a nível internacional, ela não tem aplicabilidade, é você matar de morte matada toda esperança de ressignificar um contexto de violência. Então, é necessário, a mulher já tem essa dificuldade de se identificar da condição de violência, e você vê que pessoas que estão nesse sistema dizem que nada funciona, essa mulher nunca vai se rebelar, ela nunca vai se empoderar. É difícil, Carol, porque nós estamos falando de gente, e o sistema como um todo é formado por pessoas. Então, por mais que existam capacitações, por mais que existam cursos de aperfeiçoamento, nós estamos falando de pessoas, e pessoas essas que são fruto dessa sociedade machista. Então, claro que a gente espera um acolhimento, a gente espera que ela seja atendida de forma digna, que ela no depoimento ela não seja revitimizada cada vez que ela repete, que ela reprisa aquela história, ela está relembrando essa situação. E ela está retraumatizando. Então, mais sério ainda. Mais traumas, mais chagas. Você sair de uma zona que é de conforto, mas vamos entender essa zona de conforto não como se ela estivesse confortável naquele contexto, mas porque ela já não se encontra, ela já não tem forças para sair daquela situação. Então, para você romper, demanda um empoderamento para além do suficiente. E aí você vê que uma advogada que deveria ser esse principal elo de acolhimento, nem ela acredita no sistema. Então, eu não sou essa advogada. Eu ainda acredito no poder dessa mudança. Eu pego minha cliente e vou com ela até a delegacia. E se olharem diferente para ela, eu chamo a atenção. Então, eu acredito nesse atendimento. Eu acredito nessa possibilidade. Então, é lamentável. É lamentável. Claro que existe uma realidade judiciária que não nos estimula, sabe, Carol? Não nos estimula. O nosso judiciário ele é lento. E quando fala de Bahia, essa lentidão ela é ainda mais acentuada. Mas isso não pode também servir de desestímulo. Não, porque quanto mais a gente aceita, quanto mais a gente se acomoda, quanto menos a gente se rebela, mais essas chagas vai ganhando a dimensão. E aí, para onde vamos parar? Eu acho que o que realmente mudou nesse caso foi que, realmente, quando eu falei com ela, eu mudei ela de lado, então ela se empoderou, ela sabe. Então, assim, foi aí que ela mudou e o cara realmente sumiu, graças a Deus. Quer dizer, foi uma palavra de conforto, exatamente. Uma palavra de sair daquela situação de sujeição para de sujeito. Olha que maravilha, isso só foi suficiente. Então, eu acho que precisa desse acolhimento. Mas a leitura da lei, ela já idealiza muito como é que seria feito isso. O problema são as pessoas. Nós estamos falando de pessoas, não de leis. Né? Bom, gente, deixa eu fazer o seguinte. Eu quero, pra gente encerrar o programa bom passa rápido, tá vendo? E olha que legal, eu fiquei aqui só de plateia ouvindo vocês duas. Deixa um recado para essas mulheres, Lorena e Carol, antes da gente terminar, um recadinho rápido para essas mulheres que precisam se empoderar e ter coragem de denunciar e de correr atrás dos seus direitos e não aceitar violência. Pode falar, Carol. Posso me falar? Bom, primeiro, observem muito o seu parceiro. Se você sente algum desconforto, tem alguma coisa errada. Uma relação saudável é uma relação recíproca, não é uma relação que não tem conflitos, mas é uma relação que o tempo inteiro você rompe barreiras e você repara barreiras.
Se só uma barreira está sendo rompida, está errado. Então, observa os pequenos sinais, observa e não desacredite, não desacredite. E se tiver dúvida, procure um profissional, sabe? Porque às vezes é tanta manipulação que a pessoa se confunde, ela já não sabe mais nem quem ela é de verdade. Então, assim, procure uma ajuda profissional. A gente está aqui para vocês, né? Eu, a Lorena, a gente acredita numa mudança. Então, assim, por favor, acreditem numa mudança, acreditem em vocês, acreditem na força de vocês. E eu acho que a mulher é muito guerreira, e eu acredito muito na força, assim, não somente da mulher guerreira, mas do amor e do respeito que a humanidade vai conquistar um dia. Aí, Lorena. Pegando esse gancho de não desistirmos, de não nos desencorajarmos, não ficarmos desacreditadas, não há fracasso nessa luta. Há muito que ser feito. Então, é necessário que consigamos entender que a mulher, ela não é a culpada. A culpa não é sua. Você está em uma condição de violência e só depende de você romper esse ciclo. Esse ciclo de violência precisa encontrar o destino final, que é a punição do agressor. E isso só será possível se você, mulher, denunciar. Violência contra a mulher é crime. Não tenha medo de ser você, não tenha medo de dizer dos seus problemas, não tenha medo de dizer que você está em condição de violência, até porque isso demanda uma coragem, minha amiga, que vai lhe destacar. Isso é uma luz, e é uma luz que não está lá no fim do túnel, ela está no início. Só depende, né, dessa parceria, desse acolhimento. Violência contra a mulher é crime. Muito bem, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Carol e doutora Lorena, muito obrigado por vocês participarem mais uma vez do programa. Eu fico muito feliz, eu fico nessa militância junto com vocês, aprendendo cada dia mais. Cada vez que a gente conversa, eu aprendo mais um pouquinho, viu? Muito obrigado, viu? Que bom, que bom. Obrigada a você pelo espaço, por sempre. Deus, obrigada. E só para, na hora que você não escutou, eu queria só terminar com uma frase. Sempre quando uma pessoa chega com uma questão de relacionamento, é uma coisa que eu sempre falo assim, sempre percebe se quem está do seu lado te acende ou te apaga. Se ela te apaga, tem alguma coisa errada nisso. Sempre observe. Maravilha. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Esse programa Cultura Geral muito especial, o programa de aniversário do programa de 6 anos. Eu separei essa pauta aqui, foi meio corrido, porque está voltando para o estúdio, mas deu o recado que tinha que dar e a gente continua nessa luta, nessa batalha que é muito importante. Um grande abraço e voltamos amanhã, mais uma vez, com mais um programa Cultura Geral. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Prontinho! Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.